Absalão, Adonias e Idreão, 6. Esses 6 filhos, cada um de uma mulher diferente, nasceram em Hebrom. Lembrem que Davi foi rei em Hebrom 2 anos. Depois de 2 anos, as demais tribos foram até Davi e o constituíram rei sobre todo o Israel. Então ele vai governar depois mais 38 anos sobre toda a nação. Mas ele inicialmente só governou 2 anos sobre Hebrom. E como eu disse, os seus outros 38, que formam um governo de 40 anos, sobre toda a nação de Israel. Então, quando ele estava em Jerusalém, nasceram os seus demais filhos. Há uma diferença entre essa lista que está aqui em Samuel e a lista que está em Crônicas. São, na verdade, 3 listas registradas. Aqui nós temos o registro de 11 filhos. 11, do capítulo 5, a partir do versículo 13. Mas no texto de Crônicas 3, 5 a 9, e depois também em Crônicas, capítulo 14, versículos 3 a 7, o registro aumenta mais 3 nomes. Então, em vez de 11, passa para 13. Essa divergência não há um consenso. Entretanto, eu não vou aqui ficar discutindo genealogia, descendência, são detalhes que não alteram em nada. O fato que Davi era pai de muitos filhos, só que estão citados aqui, se a gente considerar essa lista que está em Samuel, 11 mais os 6 dá 17, mas a menina que não está citada, que é Tamar, irmã de Absalão, vai para 18. Se a lista de Crônicas, ela é repetida 2 vezes, estiver correta, nós temos mais 3, vai para 21. Entretanto, o texto bíblico do capítulo 5, verso 13, está escrito: e lhe nasceram mais filhos e filhas. Se nasceram filhas, não é só Tamar é uma delas, e as outras não estão citadas, não estão registradas. Na cultura judaica não era comum citar nomes de mulheres. Geralmente as genealogias, elas eram praticamente uma lista de nomes masculinos. A exceção à regra é a genealogia de Jesus. Alguém disse que dá para pregar sobre a genealogia de Jesus? Um excelente sermão. Se você for falar das 4 mulheres que estão na genealogia de Jesus, é impressionante. Por quê? Se a gente lembrar aqui, fala de Tamar, mas não é essa Tamar. Essa Tamar aqui é a irmã de Absalão, filha de Davi. Eu estou falando da Tamar lá do tempo de Jacó, dos tempos de José. Aquela Tamar lá teve um relacionamento com o próprio sogro. Por quê? Ela estava esperando o filho mais novo Selá crescer, porque ele já tinha matado Er e Onã. Er e Onã foram mortos, diz a Bíblia, pelo Senhor. Daí surgiu a palavra onanismo, por causa de Onã. É uma história que eu diria nojenta. Tem coisas na Bíblia que até é assustadora. Sabe o que eu admiro? Que Deus não esconde os podres de ninguém. Eu não sei porque dentro da nossa igreja se criou uma cultura de acobertar pecados de pessoas, pastor. Infelizmente. E existe uma categoria de pessoas na igreja onde os pecados têm que ser escondidos. E eu oro na Bíblia, eu não vejo Deus escondendo pecados de Senhor e nem de reis. Eles são expostos. Eu vou só citar um versículo. Aí eu disse: pastor, mas esse que o senhor está falando está no Velho Testamento. E no Novo Testamento tem algum texto em onde a gente possa tratar disso? Porque hoje a gente está vivendo sob o medo. Conversei com uma pessoa no gabinete dizendo que as pessoas têm medo. Não, se o senhor disciplinar alguém, o senhor pode sofrer um processo. Hoje você tem que fazer um documento, e se a pessoa tiver boa vontade de assinar,
disciplina. Isso é frouxidão e covardia dos homens da nossa época. Porque na época passada, as pessoas não tinham medo. O que tinha que ser feito? O que tinha que ser acontecido? Não, acabou, a conversa é essa. Os homens covardes estão mais preocupados em cumprir a lei do que cumprir a palavra de Deus. Olha o que diz 1 Timóteo capítulo 5, versículo 19 e o versículo 20. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 19 e versículo 20. Não aceites denúncia contra presbítero, não exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Agora, olha o 20. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Isso aqui é Bíblia, irmão. Se Paulo tivesse pastoreio da igreja hoje, então ele estava cheio de processo, porque ele ia tratar conforme ele ensinou. O 24, né, pastor? Leia. Pode ler, pastor. O 24. Os pecados de alguns homens são notórios e vem o juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. Os pecados de alguns homens são notórios, ou seja, conhecidos. Isso leva a juízo, porque não tem jeito, vai colher, é o resultado da semeadura. Entretanto, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. E quando Deus começa a tratar uma igreja, e é sinal que Deus está curando uma igreja, os pecados encobertos vêm à tona. Quando Deus está tratando um povo, sarando a um povo, os pecados encobertos, pode estar anos encobertos, eles vão vir à tona, para que sejam expurgados. É como espremer o furúnculo. A gente não mata a pessoa que tem um furúnculo, mas tem que espremer e tirar aquilo que a gente chama de carnegão, né? É o carnegão, né? Se não tirar, não sara. Só depois que espreme. Eu já tive furúnculo, não, aquilo dói. Mas eu só sarei quando espremi aquele troço. E tirei toda aquela sujeira, aquela porcaria que estava lá dentro. Só que depois que limpou tudo, sai. É assim. Então tem hora que Deus tem que nos espremer para nos tratar. Então os pecados de Davi foram expostos publicamente. Os pecados cometidos por Jacó e Tamar foi exposto na Bíblia lá. Daí ele prometeu, depois da morte de Er e Onã, porque o Senhor os matou, que quando o selado fosse maior, casaria com Tamar. Só que o menino cresceu, ficou adulto e ele acordou com uma pedra lá em cima, esqueceu. Não falou mais nada. Aí Tamar disse assim: tá difícil o negócio. Eu não tenho filho, não tive filho de Er, não tive filho de Onã. E uma mulher que não tinha filho naquela época era considerada uma maldita, relegada, desprezada, discriminada. Então ela resolveu se disfarçar de prostituta e ficou na beira do caminho. E Jacó foi ter uma relação sexual com aquela mulher e ela ficou grávida de Jacó. Judá, perdão, irmãos, obrigado, é o filho de Jacó. Muito obrigado. A cabeça da gente tem hora que dá uns planos. E ela engravidou de Judá, é verdade. E aí, passado o tempo, chegou a notícia: a tua nora está grávida. Primeira atitude dele: vamos matá-la, vamos apedrejá-la. Ela cometeu um grave pecado. Só que ela não foi boba, não. No ato lá da relação, ela disse: como é que eu vou te pagar? Se eu não, já que você não tem dinheiro, você vai deixar o penhor, me dar o teu lenço e o teu cajado. Ficou com o lenço e o cajado de Judá. Ai, irmão, quando foi trazer a mulher para matar, ela disse: eu estou grávida do homem que é dono deste selo, deste lenço, deste cajado. Esse é o pai da criança. Quando o Judá chega, irmão, que olha, ele disse: rapaz, a mulher foi mais justa do que eu fiz uma promessa e não cumpri, e aí agora deixa a criança nascer porque ela não tem
a culpa é minha. E Deus vai permitir que essa mulher entre na genealogia de Jesus. Eu estou falando só da primeira. Então, Tamar está na genealogia de Jesus, mas não é só Tamar. Raabe, a prostituta lá de Jericó, também entrará na genealogia de Jesus. Não vou contar a história para a gente correr para conseguir para cá. Mas não é só Raabe e nem é só Tamar. Batseba, mulher de Urias o Eteu, ou seja, ela não era judia, era uma gentia, etéia, também vai entrar na genealogia de Jesus. E aqui a gente sabe que é fruto de um duplo pecado, homicídio e adultério. E está onde? A genealogia de Jesus. Acabou, pastor? Não, falta uma. Falta Ruth. Ruth era uma moabita. E Deus gostava tanto dos moabitas que mandou exterminá-los. É só você ler Deuteronômio. Deus mandou acabar com a raça dos moabitas. Moab é para ele ser extirpado da face da terra. Que contradição! Se Deus tinha tanta ojeriza em relação aos moabitas, como permite uma moabita entrar na genealogia do próprio Filho de Deus? 4 casos escabrosos de 4 mulheres gentias, de históricos de escândalo, e estão na genealogia de Jesus. Aí você pergunta: o que é isso, pastor? Uma palavra só define tudo: graça. Graça. É a graça de Deus que alcançou. É claro que todas as 4 foram transformadas. Elas não permaneceram no estado em que estavam. Houve uma transformação na vida de Tamar, de Raabe. É tanto que Raabe passa a ser uma mulher respeitada, honrada e de bem, casa-se como um judeu. E desses descendentes entra a genealogia, a linhagem de Jesus. Então ela teve a vida transformada. Ruth, o exemplo, é um dos livros mais belos da Bíblia, o livro de Ruth. É uma história de superação e transformação. Da mesma forma que Batseba também passou por um processo crítico, mas Deus a perdoou, Deus perdoou Davi, foram restaurados. Dessa lista de filhos, vamos voltar aqui agora, eu só mostrei para citar que são casos excepcionais onde mulheres são citadas, né? Dessas listas que estão aqui, e eu vou ficar com a de Samuel que nós lemos, nós temos aqui a primeira parte que eu falei, que são os 6 filhos. Desses 6 primeiros filhos que nasceram em Hebron, 4 foi uma verdadeira desgraça. Aminon violentou a própria irmã, cometeu um incesto. Absalão, tomado de ódio, se vinga e mata Aminon. Absalão, depois, se não bastasse isso, foge e fica assediando Joabe o tempo todo para ser restaurado e restituído para poder ver o pai. Ficou muitos anos sem poder ver a cara do pai. E depois de muito tempo, como ele não conseguia, foi botou fogo na seara, queimou um bocado de coelho. Só assim ele conseguiu ter acesso a ter uma audiência com Davi. Mas aí o coração de Absalão já estava tomado de ódio, de raiva, de vingança. Não demorou muito tempo. Depois que ele voltou para Jerusalém, ele diz a Bíblia que ele começou a roubar o coração do povo. Ladrão de coração, Absalão. Cara bonito. Diz o texto bíblico que ele tinha um porte elevado, de alta beleza e cabelos que muitas mulheres não têm, mas Absalão tinha cabelos sedosos, cortava de ano em ano, alguns ciclos. Se fosse hoje ganhar dinheiro, né? Ia vender aquele cabelo por muito dinheiro, porque cabelo hoje dá dinheiro. Se for o cabelo tipo de Absalão, mas a desgraça de Absalão foi o próprio cabelo. Porque foi quando ele estava, depois ele conspira contra o pai, toma o poder, o pai sai fugitivo, não é? O que Davi fez em oculto em relação a Batseba, Deus diz que faria com que tudo isso fosse feito em praça pública. E quem fez? Absalão. Absalão deita com as mulheres de Davi em praça pública. O pecado de Davi foi oculto, mas a humilhação foi pública.
Mas vamos virar essa página. Aí já citei Amnon. Absalão depois, Deus traz de volta Davi com seus homens em uma estratégia que Deus deu. O exército de Absalão é derrotado, ele foge na mula, e quando ele está fugindo, ele entra no bosque, e o cabelo dele esvoaçando, embaraça nos carvalhos, nos ramos de um carvalho. A mula vai embora e ele fica pendurado. Vem Joabe, não perdeu tempo, arrancou a espada e cravou e matou Absalão. A notícia chegou, Davi ainda ficou profundamente desgostoso, abalado com a morte de Absalão. Talvez muito mais tomado pelo remorso, porque ele nunca deu a chance de se reconciliar de verdade com Absalão. Mas eu não vou falar sobre isso aqui, essa relação de pai e filho, isso aqui é um outro assunto. Vamos passar. Aí você tem o outro filho de Davi, que é Adonias. Outro problema na casa de Davi. Adonias, irmãos, era um filho mimado. Quando você pega o primeiro Reis, lá no iníciozinho, no capítulo, está dizendo que Davi nunca contrariou Adonias. O mal de papai e mamãe que faz todos os gostos de filho está gerando uma Adonias dentro de casa. Cuidado, porque o Adonias cresce, e quando ele cresce, ele não respeita mais ninguém. Quer saber? Abra sua Bíblia, 1 Reis capítulo 1 e versículo 5 e 6. 1 Reis 1, 5 e 6. Então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse: eu reinarei. E providenciou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. Jamais seu pai o contrariou, dizendo: por que procedes assim? E além disso, era ele de aparência muito formosa e nascera depois de Absalão. 2 formosos em casa, problema. Porque Absalão era bonito, Adonias tinha mais 2 filhos, problema. Davi foi um dos maiores, se não o maior rei de Israel, mas foi um péssimo pai. Péssimo pai. Ok, irmãos? Essa primeira fase de Davi em relação aos seus filhos não é muito boa. Só tem 2 filhos aqui que a gente não sabe muito do histórico deles. Um é o filho de Abigail, não é? Que é o chamado, em algumas passagens chama de Daniel, e outras Gileade. Esse que a gente não tem informações. E o outro é Idreão, filho de Edar. Esses 2 a gente não tem notícias para dizer se foram bons ou maus. Mas os outros 4, só Jesus na causa. Mas vamos agora para os filhos que nascem em Jerusalém. São, pelo menos eu destaco aqui 2 listas. A primeira, no capítulo 5, 14, os filhos que nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natan e Salomão. Esses aqui, de acordo com alguns estudiosos, foram filhos de Batseba. Os 4 que estão em destaque aqui no versículo de número 14: Samua, Sobabe, Natan e Salomão. E aí depois vem o versículo 15: Ibá, Elisua, Nefeg e Jafia, uma outra categoria. E por último, o 16, Elisama, Eliada e Elifelete. Quem era a mãe de Elisama, Eliada e Elifelete? Não sei. Não sei. A Bíblia não está registrando quem é a mãe desses moços. Mas tem algo muito interessante aqui nesses 3 filhos de Davi. Esses 3 filhos de Davi falam de 3 fases da vida dele. 3 fases. Eu vou ver se eu consigo falar, se der tempo. As 3 fases da vida de Davi. Há uma outra coisa muito interessante que não se repete nos demais filhos de Davi. O que é, pastor? Todos os 3 nomes começam com o radical El. El está em Elisama, está em Eliada e está em Elifelete. O que significa o radical El? Deus. É a palavra Deus. Então Deus está presente no nome de Elisama, Eliada e Elifelete. E qual é o significado desses 3 nomes? O primeiro é Deus ouve. O segundo é Deus conhece. E o terceiro é Deus faz.
ou realiza, ou livra, ou salva. Então, primeiro Deus ouve, o segundo Deus sabe, ou Deus conhece, o terceiro Deus salva, Deus livra, Deus faz. Muito bem. A primeira fase de Davi aqui está exatamente em falar, clamar, suplicar a Deus por tudo que ele estava vivendo. Davi não teve uma fase inicial confortável, mas ele teve uma fase difícil. A sua fase como pastor de ovelhas, para depois ser rei de Israel, sair do pasto e ocupar o trono. Mas entre sair do pasto e ocupar o trono, ele vai passar por um processo. Ele não chega ao trono no momento que ele é ungido. Ele foi ungido rei aos 17 anos de idade. Mas ele teve que esperar um bom tempo. Porque Davi, irmãos, trabalhou junto de Saul por todo o tempo, praticamente. A não ser mais para a fase final, quando ele teve que fugir de Saul e se refugiar entre os filisteus. Inclusive deram uma cidade para Davi, no meio dos filisteus, para que ele refugiasse com seus homens. E depois ele foi se refugiar lá na caverna de Adulão, até que Saul foi morto e Davi pôde retornar e o aclamar o rei em Hebrom. 2 anos depois ele foi aclamado rei em Jerusalém. O que acontece? Ao longo desse tempo, dos 17 anos até ele assumir o trono, Deus estava treinando Davi, Deus estava moldando Davi, Deus estava preparando Davi. Muito possivelmente, se ele assumisse o governo aos seus 17 anos, os resultados não teriam sido os mesmos. Às vezes Deus tem um chamado na vida de alguém hoje, alguém já quer fazer logo agora, pensando que está pronto. Não. As pessoas precisam ser trabalhadas, buriladas, habilitadas e treinadas para fazer um determinado trabalho. Por exemplo, se alguém tem uma chamada missionária e vai para um país de língua estrangeira, ele tem que aprender a língua, ele tem que conhecer a cultura, ele tem que entender como é que funciona. Não adianta, porque a nossa cultura aqui é uma, a cultura lá é outra, a nossa língua aqui é uma, a língua lá é outra, a nossa alimentação aqui, a alimentação lá é outra. Então, se as pessoas não preparam, e nós temos uma matéria no curso de missiologia, onde deve-se trabalhar isso que é chamado de antropologia missionária. Então, se a pessoa não estuda, não se prepara para uma realidade dessa, ele não vai sobreviver por muito tempo, ele vai vir embora. Eu disse, como é que ficou o chamado de Deus? Não, Deus deu o chamado, mas a pessoa não se preparou. Então, precisa ser preparado. Eu gosto muito de citar o apóstolo Paulo, que era um homem fariseu. Ele mesmo diz, entre os da minha época, eu me excedia em zelo e cuidado. Era muito mais zeloso do que os meus próprios irmãos. Então ele era um fariseu zeloso e cuidadoso. Entretanto, quando ele converte ao Evangelho, ele vai para Jerusalém, e ele tenta fazer a obra, e ele foi rechaçado, ele foi rejeitado. Ninguém quis dar papo e conversa para Paulo, não. Ele poderia ter se frustrado. Negócio é, Deus fez uma promessa, falou comigo, apareceu no caminho de Damasco, eu vou para a igreja, e lá não tem o apoio do ministério, não tem o apoio de ninguém. Como é que chamada é essa? Mas ele teve a humildade de entender que ele não estava pronto, que ele não estava preparado para aquela nova realidade, apesar da sua cultura, do seu conhecimento, da sua formação, do seu farisaísmo, de tudo que ele detinha de conhecimento, isso não era suficiente. É por isso que tem uma coisa que nós erramos muito, principalmente nas igrejas pentecostais, quando um artista aceita Jesus, quando um empresário aceita Jesus, quando um doutor aceita Jesus, a gente já quer fazer de cantor, pregador, quer fazer dele líder, quer botar na frente de congregação. Isso é um gravíssimo erro. A pessoa não foi discipulada, a pessoa não foi preparada, a pessoa não foi treinada ainda. Como é que uma pessoa dessa vai ter condições de maturidade e equilíbrio para desempenhar uma função? Isso é um grave erro. Paulo então percebeu que tinha que ser treinado. Ele vai para onde? Diz lá no livro de Gálatas, na sua carta, para o deserto da Arábia. E lá no deserto da Arábia ele vai ser treinado. Ele mesmo diz que esteve aos pés de Gamaliel. Ele passou pelos melhores mestres da época. Ele foi treinado e discipulado. E quem foi o tutor? A gente fala muito de Paulo, esquece do seu tutor.
Quem foi que deu acolhida a Paulo? Quem foi que discipulou Paulo? Quem foi que apresentou Paulo aos apóstolos? Quem foi que abriu portas para Paulo na igreja? Barnabé, o mentor, o tutor, o mestre, o orientador, o professor, o intercessor de Paulo, Barnabé. Só que a gente nunca reconhece quem estendeu a mão. Esse é o pior problema que existe às vezes na igreja. O camarada cresce, fica grande e ignora as mãos que se levantaram para acolher, as mãos que foram estendidas para abraçar e apoiar. Todos nós temos que entender que só chegamos em algum lugar através das mãos de alguém. Os senhores são presbíteros, devem as mãos de alguém. Vocês são pastores, nós somos pastores. Teve alguém que acreditou em nosso ministério, nos indicou e nos apoiou e colocou as mãos sobre nós. Ninguém chega sozinho. Agora o problema é que tem gente que fica cheio de soberba, orgulho e vaidoso e acha que eu mereço, eu tenho capacidade, eu tenho competência, eu sou. Você não é nada. Se Jesus estiver na vida do homem, ele é alguma coisa. Se o Espírito Santo estiver na vida dele, é alguma coisa. Mas se o Espírito Santo não estiver na vida dele, ele não chega em lugar nenhum. Somos dependentes de Deus e dependentes uns dos outros. Não existe igreja sem pastor e nem pastor sem igreja. O lamento tem os desigrejados que acham que não precisam de pastor. Coitados, eles não conhecem nada de Bíblia. Que quem conhece a Bíblia sabe que precisa ser pastoreado, sabe que precisa de liderança espiritual, sabe que precisa de autoridade espiritual. Deus não viola princípios. Os homens violam. Todas as pessoas que não aceitam são insubordinadas. Eu não me submeto a homens, eu não me rebaixo para homens, eu não ouço homens. Esse foi o pecado original de um homem, de um ser, aliás, de um anjo chamado Lúcifer. Mulheres feministas estão a serviço do diabo. Por que, pastor? Porque feministas não aceitam a autoridade de homens. Elas estão assim com Satanás. Elas cooperam com Satanás, que nunca aceitou e nem aceita de forma alguma se submeter à ordem e à autoridade divina. Cuidado. Deus estabeleceu hierarquias e Ele não viola aquilo que Ele estabelece. Deus estabeleceu o homem como cabeça da casa e da família. E Deus estabeleceu homens na igreja como líderes espirituais da igreja. Foi Ele que estabeleceu. Ele mesmo escolheu uns para pastores, uns para mestres, outros para doutores, outros para evangelistas, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Quem estabeleceu? Está zangadinho? Conversa com Deus. Pergunte a Ele. O problema é que tem muita gente cheia de opinião, cheia de achismos, cheia de interpretações pessoais e ignora o que a Bíblia diz. Você vai encontrar na sociedade uma distorção total de valores e inversão de valores. E aí você precisa decidir de que lado você está. Se é do lado de Deus ou se é do lado do mundo. Se é do lado da verdade ou se é do lado da mentira. Se é do lado dos valores que Deus estabeleceu ou da inversão de valores que o diabo estabeleceu no mundo. As pessoas precisam decidir o que querem. Muito bem. Vamos voltar aqui. Davi, o homem segundo o coração de Deus, teve 3 filhos em 3 fases distintas da sua vida. A primeira fase é a fase de clamar, de chorar, de buscar e esperar. Ele diz no Salmo 40: esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu meu clamor. Como o primeiro nome é Deus ouve, Deus não ouve só as orações, Ele ouve as reclamações, Ele ouve as lamúrias, Ele ouve as falas impróprias, Ele ouve as armações. Irmãos, se você for olhar, há uma série de pecados na Bíblia relacionados à língua. O apóstolo São Tiago diz que a língua é um órgão pequenininho,
mas é inflamada pelo curso do inferno. E uma pequena fagulha, diz o texto bíblico, põe fogo em um bosque inteiro. Assim é a língua. E muitas pessoas domam uma fera, domam um animal feroz, mas não conseguem domar sua própria língua. Existem muitas guerras por causa de falas. Existem muitos conflitos por causa de falas. Cuidado, não empreste a sua língua ao diabo. Nós não somos aqui agentes do inferno, nós somos agentes do céu e representantes de Deus na terra. Que as nossas falas, que os nossos lábios só falem aquilo que edifica. Mas tem muita gente que está usando a sua capacidade, o seu argumento, o seu conhecimento para trazer doenças para ele e para os outros. A Bíblia diz que é mais fácil conquistar uma cidade murada do que um irmão ofendido. Está no livro de Provérbios. É mais fácil conquistar uma cidade murada do que um irmão ofendido. Caso da Bíblia. Nós vemos aqui no princípio: não aceites acusações contra ninguém, a não ser com testemunhas. Vou abrir um parênteses aqui, eu não posso perder essa oportunidade. Às vezes saem conversas entrecortadas dentro da igreja, envolvendo vida de pastor, envolvendo vida de obreiro, envolvendo vida de membro, e ninguém investiga, ninguém faz nada. Eu vou dar um recado aqui para todo mundo aqui agora. A partir de hoje, qualquer conversa, qualquer boato que surgir nesta igreja envolvendo calúnia, difamação, monte moral de qualquer pessoa dessa igreja, se a pessoa não der prova, será disciplinado da comunhão dos membros. Glória a Deus! Glória a Deus! Espírito de fofoca do inferno tem que ser combatido com rigor. Quantos pastores já sofreram calúnias? Quantos obreiros já sofreram calúnias? E ninguém prova nada e fica por isso mesmo. Espírito de covardia e de omissão. Eu preciso de homens perto de mim de verdade e não frouxos. Não quero frouxos perto de mim. Estamos aqui para combater o mal e não para destruir pessoas. Combater o mal e não destruir pessoas. Combater o mal e não destruir pessoas. Você gostaria que a sua honra fosse violada? Você gostaria que seus filhos fossem difamados na rua? A Bíblia diz: aquilo que quereis que os homens os façam, façai vós também. Glória a Deus. Deus ouve o que é dito nas escuras. Deus ouve o que é feito em reuniões secretas. Deus ouve as artimanhas que são planejadas com intentos maus. Deus ouve. Eu vou dizer uma coisa aqui: se alguma coisa foi feita sem legalidade, sem legitimidade, sem provas, sem testemunhas, e pessoas foram feridas e machucadas injustamente, a conta vai chegar. Assim como esta luz em aluguia, a conta vai chegar. Porque Deus ouviu. Deus ouve as coisas boas e anota as coisas ruins. Não é porque o céu é lixo, não é que o céu é porque Deus anota para depois, no juízo final, Ele vai expor publicamente. Foi lido o texto aqui que os pecados serão manifestos. Aquilo que foi feito no oculto, Deus vai bradar nos telhados, para que todos ouçam e para que todos vejam. Davi pecou no oculto. Vamos ver. Ninguém viu. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Você sabe por que Davi pecou?
Quem não sabe vai saber aqui agora. Porque Davi era para estar na guerra. Davi sempre esteve na guerra. Eu não sei que raios passou pela cabeça de Davi, que naquela guerra ele resolveu tirar férias. E ficou em casa. Cuidado você que fica em casa achando que está tudo bem. Você está guerreando. E quem está na guerra não pode depor as armas. Não pode apiar as armas. Glória a Deus, aleluia. Davi descansadamente passeia para lá e para cá, na sacada do palácio, no alto do palácio. Quando ele olha, está lá no quintal uma mulher bonita, sensualizando, provocando, porque a gente mete o pau em Davi e protege Batseba. Eu não protejo ninguém errado. Para mim, quem tiver errado, está com o pau perfeito. Ai, na ripa. Pode que você for lá, quem tiver errado, fica para ver. Dona Batseba, mulher casada, Urias estava na guerra, e o que ela está fazendo nua no quintal, sabendo que tem um homem lá na sacada olhando para ela? Me responda aí se você tem a resposta. A mulher sabe que o homem não resiste a um olhar. O homem é atraído pelo que vê. A mulher é atraída pelo que ouve. Pois bem, ela está sensualizando, tomando banho no quintal, meio-dia, a luz do sol. Não foi no escuro a noite, não. Davi olhou assim: que mulher aquela, que pedaço de perdição. Ai meu Deus, no chuva, eu estou aqui sozinho, carente. Ah, que mulher linda, tentadora. Fazer igual os que segura Jesus, senão eu caio, me segura Jesus, senão eu caio. Mandou chamar. Manda trazer. Aqui para nós, uma mulher de respeito viria. Uma mulher de respeito aceitaria se deitar. Ah, mas é horrível. Nada, no fundo ela queria. Nenhum homem deita com uma mulher sem ela querer. Senão seria estupro. Batseba não foi estuprada. Vou repetir: Batseba não foi estuprada. Sexo consensual. O problema é que depois, passados alguns dias, ela chega assim: havia a menstruação não desceu. Eu não posso estar grávida de Urias. Você já tem meses que ele está na guerra e esse filho não é dele, é seu. Davi ficou em pânico, irmão, porque ele queria encobrir o pecado, mas Deus viu. Deus ouve, mas Deus vê. Deus sabe, Deus conhece. Isso a gente vai resolver essa parada. Vem cá, comandante, tem uma carta aqui. Aliás, ele tentou a primeira estratégia e falou assim: quer trazer Urias? Dá uma folga a ele e diga para ele passar umas férias e ficar com a esposa dele. Chega Urias e vem. Aí Urias explode para sua casa. Aí Urias dorme na calçada, na frente da casa, e não entra. Aí alguém disse: Davi, o homem não deitou com a mulher, não. Nem entrou. Aí disse: mas rapaz, eu estou te dando folga para você desfrutar e aproveitar, ficar com sua esposa. Ele disse: não é justo, meus colegas, meus parceiros, meus companheiros estão tudo na frente de batalha e eu vou ficar. Não, só depois que terminar a guerra. Aí Davi disse: eita, se for difícil, estreitou, o que eu faço? Aí olha o que é o abismo. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Nunca se conserta um erro praticando outro erro. Bota isso na sua cabeça: nunca se conserta um erro praticando outro erro. Bom, espera aí, vou mandar uma carta para Joabe e o próprio Urias vai levar a carta. Olha, irmão, Urias vai levar a sentença de morte na mão, sem saber que
que ali estava a sua morte encomendada. E ele disse: Joabe, pegue Urias e bote na frente da batalha, para que os flecheiros o alcancem, para que ele seja morto na guerra. Eu acho que Joabe estremeceu, né? Porque Joabe sabia que Davi não era disso. Mas, palavra de rei, se executa, se obedece, e assim fez. Pegou Urias e botou irmãos num lugar onde ele não tinha como se defender. Mataram os inimigos, flecharam, destruíram, e Urias foi morto. A notícia chegou, aí é como se diz: estou livre dessa, escapei, agora eu posso ficar com Batseba sem nenhum problema, ninguém vai saber mesmo. Urias morreu, acabou o impedimento. Mas Deus viu. Glória a Deus. Deus é tudo. Tudo. Exatamente tudo. Olha o capítulo 11, versículo 27. Passado por luto, Davi mandou buscá-la e trouxe para o palácio e tornou-se ela sua mulher e deu à luz um filho. Porém, isto que Davi fez foi mal aos olhos do Senhor. Deus viu, não trovou. E disse: Natan, vai lá, repreenda Davi. Natan disse: não vou fazer esse negócio. Ele já sei, vou contar uma parábola e vou falar para ele o que aconteceu. Davi tinha um homem que tinha muitas ovelhinhas. Chegou alguém que precisava sacrificar, e tinha um outro que só tinha uma ovelhinha. Esse tinha muitas, mas o que ele fez? Pegou aquela ovelhinha, a única daquele homem, e a matou para atender os seus amigos, enquanto que o outro tinha tantas, e ele abre mão de sacrificar uma daquelas e sacrifica a única daquele moço. O que tu acha? Davi colerizou, foi irado, disse: esse homem é digno de morte. Aí Natan: esse homem é você, Davi. O que você fez no oculto será revelado. Porque Deus viu. Ele vai te perdoar, Ele vai te dar a chance, mas o que tu fez no oculto será feito em praça pública, e todos os olhos de Israel terão conhecimento e verão isso acontecer. Não passou muito tempo, Absalão pegou as mulheres de Davi e elas violentaram. Aqui foi estupro. Elas foram violentadas por Absalão em praça pública. Desonra total de Davi, porque ele pensou que ficaria impune. Fica não. Escute aqui. Se alguém está pecando em oculto e nunca confessou, pensando que vai ficar impune, fica não. A Bíblia diz que aqueles que usam de engano não permanecerão na casa do Senhor. Pode enganar pastor, pode enganar marido, pode enganar pai, pode enganar mulher, talvez por muito tempo, mas não por toda a vida. Um dia a máscara cai. E o juízo de Deus está chegando para a vida de Deus. O pecado, diz a Bíblia, nos alcançará. Não é, pastor? Pecado alcança. Números. Leia aqui, pastor. Se ocultares os outros pecados, sabia que um dia o teu pecado vai te achar. Não adianta, um dia ele acha. Mas aquilo que é feito no oculto, Deus traz à tona e todos veem. Vamos voltar. Antes dessa fase terrível de Davi, porque essa fase de quando ele cai com Batseba, ele já estava consolidado. Ele já era aclamado, aplaudido, reconhecido. Mas a primeira fase de Davi foi uma vida de fuga, de esconder, correndo dos inimigos,
correndo de Saul para escapar. Saul tentou contra a vida de Davi 3 vezes. Tentou cravá-lo com a lança e ele se desviou por pouco, não morreu. Não morreu porque ardeu a promessa de Deus. Foi um tempo de lágrimas. Ninguém talvez tenha passado tantos apertos e aflições de vida igual a Davi. Quando você lê os salmos, nem todos os salmos são de Davi. É claro que tem salmos de Moisés, tem salmos de Corá, tem salmos dos filhos de Levi, enfim, tem vários salmos de Jedutum, Asaf, enfim. Porém, a maioria dos salmos é de autoria de Davi. E se você olhar os salmos que foram escritos por Davi, são orações. E essas orações que estão registradas em forma de salmo, em forma de canção, em forma de música, alguns até em acróstico, né? Mostra as fases de Davi no seu desespero, orando para que Deus lhe ouvisse. Aí eu pergunto, Deus ouviu Davi? Sim ou não? Ouviu, não? Deus ouve. Todas as nossas orações, elas são ouvidas, e elas estão em memória, diz a Bíblia, diante de Deus. Elas estão em memória diante de Deus. Agora, por que determinadas orações não são respondidas, mesmo Deus ouvindo? E por que elas não são respondidas? Salmo 66, 18. Diz assim: se eu no coração contemplei a vaidade, o Senhor não teria me ouvido. Em outras traduções está escrito assim: se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Se eu atender a iniquidade no meu coração, se eu guardar o mal, se eu manter a iniquidade dentro de mim, você pode passar noite chorando, jejuando, consagrando, buscando, clamando, pulando, gritando, Deus não ouvirá. Deus só ouve orações de pessoas arrependidas, contritas e humilhadas. Esse mesmo Davi, no Salmo de número 32, ele diz assim: quando calei o meu pecado, versículo de número 3, do Salmo 32, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Ele gemia e chorava, mas Deus não perdoava. Ele gemia e chorava, mas Deus não tratava. Ele gemia e chorava, mas Deus não curava. Por quê, pastor? Porque ele ainda não havia confessado. Não adianta. Não haverá comunhão, não haverá renovação, não haverá cura, não haverá libertação enquanto não houver confissão. Glória a Deus. Ah, mas eu tenho vergonha de confessar. Então vai com o pecado e tudo para o inferno. Você que escolhe. Você que escolhe. Ah, mas a minha posição. O que adianta? A posição vai livrar alguém de ir para o inferno? Ah, mas os meus títulos e títulos vêm impedir alguém de chegar ao inferno? Ou confessa e deixa. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Então muitas orações não são respondidas por causa do fator iniquidade. Mas tem mais ainda. Capítulo 4 de São Tiago. Cobiçais, versículo 2, e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Versículo número 4, infiéis. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo de Deus, constitui-se, ou que se quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Você quer ser amigo de quem? De Deus ou do mundo? De Deus ou do mundo? Quem quer ser amigo de Deus? Você precisa tornar-se inimigo do mundo. Mas tem gente que quer ser amigo de Deus e amigo do mundo. Não dá. A Bíblia não dá para servir a dois. Há de aborrecer um. E Deus é um Deus ciumento. Pastor, mas eu sou 99% de Deus. É só 1% do mundo
pastor, pois você vai com 1% ao inferno porque você não entregou 100% para Ele. Deus não aceita nem 99,9%. Ele só quer 100%. Ele só quer 100%. Ou é 100% dele ou não é nada dele. Ah, eu sou quase santo. Pois é, os quase santos não vão chegar lá. Ah, eu sou quase convertido. Os quase convertidos não vão chegar lá. Ah, eu sou quase crente. Os quase crentes não vão chegar lá. Ou é ou não é. Pedis e não recebeis porque pedis mal. Tem muitas orações que Deus sequer para ouvir. Porque são orações egoístas, orações interesseiras, orações carnais, orações frívolas, que não agradam aos ouvidos de Deus. Tem gente que, não, pastor, eu sou errado, porque Deus sempre responde às nossas orações. Você é melhor do que Moisés? Alguém aqui é melhor do que Moisés? Eu vou mostrar para vocês o que é que Deus disse para Moisés numa oração. Abra sua Bíblia, Deuteronômio, e vamos ver o que é que Deus disse para Moisés, capítulo de número 1. Não, capítulo número 3, melhor dizendo, versículo 23. 3 de Deuteronômio, versículo 23. Também eu, nesse tempo, implorei graça ao Senhor, dizendo: ó Senhor Deus, passastes a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua poderosa mão. Porque que Deus há nos céus ou na terra que possa fazer segundo as tuas obras, segundo os teus poderosos feitos? Rogo-te que me deixes passar para que eu veja essa boa terra que está além do Jordão, essa boa região montanhosa e o Líbano. Porém, o Senhor indignou-se muito contra mim por vossa causa e não me ouviu. Antes me disse: basta, não me fales mais isto. Quando Deus diz não, meu irmão, não insista. A resposta de Deus é 3: sim, não, espere. Tem respostas que de Deus é sim, tem resposta de Deus que é não, e tem resposta de Deus que é espere. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como águias às alturas, mas tem que esperar o tempo de Deus. Tem muita gente que não tem paciência para esperar o tempo de Deus e acaba se dando muito mal. Estou tentando lembrar aqui de um texto, né? Está aqui em Jeremias, capítulo 15, e o versículo 1. Olha o que ele diz. Disse, porém, o Senhor: ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. Lança-os diante de mim e saiam. Será que Deus está errado? Será que Deus está chateado? Deus está dizendo: não trate disso, sai da minha presença. Nem Moisés e Samuel. Deus estava dizendo: eu respeito esses homens, mas a situação de vocês são tão séria e grave que eu nem, se eles estivessem aqui, eu não saberia. Está achando forte? Vai ficar mais forte ainda com o próximo texto. Ezequiel, capítulo 14, e versículo número 14. Olha o que está escrito aqui. Ainda que estivesse no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Ou seja, os outros estão fora. Só eles escapariam, né? Existem coisas que deixam Deus tão indignado, tão irado, que Ele extermina. Todos os pecados geram consequências, mas tem pecados que Deus não tolera. E Deus veio e Deus ouve. Eu já falei aqui sobre os pecados da casa de uma congregação de rebeldes chamada Datã, Coreia, Abião. O que mais me impressiona é quando eu abro o livro de Samuel, eu vejo
Os filhos de Coré sendo porteiros da casa de Deus. Acho isso tão lindo, pastor. Porque os filhos de Coré disseram assim: meu pai, o senhor está errado. O senhor se revelou ao nome de Deus contra Moisés. E Deus ouviu. E viu o que vocês fizeram. Porteiros e maestros. E aí se dividiu a congregação. Os próprios filhos de Coré: nós vamos para o lado de cá. Nós vamos ficar ao lado de Moisés. A gente não vai acompanhar o Senhor, não. Os filhos abandonaram os pais porque viram que eles estavam no caminho da desobediência e da rebelião. E vocês ouviram o pastor pregar aqui segunda-feira passada que Deus alguns enterra vivos. Foi forte que ele pregou aqui segunda-feira. Alguns Deus enterra vivos, pois enterrou toda a casa de Coré e os que lhe acompanharam, menos os filhos, porque os filhos de Coré entenderam que não devia acompanhar os seus pais. Preciso falar outra coisa aqui. Eu falo sempre, eu sou contrário, eu não deixo passar. Preciso dizer outra coisa. Cuidado com quem está te assemelhando. Pode ser Coré, pode ser Abirão. Eles falam bonito, fala mansa, são inteligentes, são espertos, são malandros. Mas no ministério tem, pastor? Tem, sim, senhor. Malandros. Por causa do poder e do cargo, eles matam a mãe e ainda vai para o velório chorar. Lá na chuica, lá na séria. Mas Deus viu. Passa um ano, passa 2, passa 5, passa 10, passa 15, passa 20. Aí Deus levanta um morro. E Deus tem uns doidos na terra. Aí Deus disse: o mansinho não teve coragem. O intelectual não teve coragem, o doutor não teve coragem, manda o doido lá. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aí o doido chega e disse: eu estou aqui a serviço de Jeová. Olha o que é um doido. Estão conquistando a terra, lá de Josué. Aí chega o ser angelical, um anjo. O soldado arrancar a espada e disse: és dos nossos? Ou é nosso inimigo? Porque se for, vou meter a espada. Opa, sou anjo, já sou. Tem que ser meio doido. Enfrentou o anjo. Mas tem gente que não, pastor, não pode, porque ele é advogado. Não, você não pode querer empresário. Não, você não pode não, porque ele é doutor. Não, você não pode ter, é um homem influente. Ah, é assim? Se tu não fizer, Deus vai levantar um doido. Glória a Deus. E vai fazer. Eu me lembro que para Deus exterminar a casa de Acabe não houve homem com coragem. Aí Deus diz: já que nessa terra não tem homem de coragem, Eliseu pega o chifre de azeite. Vai lá no outro país, tem um nome lá que eu vou usar ele para poder resolver esse problema aqui. Quem é? Jeú. Ai, Jeú. Não havia homem em Israel para fazer a limpeza. Não havia homem em Judá para fazer a limpeza. Eu disse: mas tem um estrangeiro aí que vai fazer a limpeza. Quem é? Jeú. Um Jeú. Ah, meu irmão, Jeú diz assim: eu quero fazer um culto a Baal. Todos os profetas de Baal, por favor, estão convocados para uma solenidade. Vou ficar igual partido. Lá vem Jeú: certifique-se que não tem aqui o profeta de Deus em nome do Senhor. Eu só quero nessa reunião profeta de Baal. Fizeram a vistoria e disse: não, Jeú, aqui só tem os profetas de Baal mesmo. Pronto, cadê meus homens? Vamos entrar. Glória a Deus. Mas tem coisas que Deus precisa usar um doido para fazer a limpeza.
Mas Deus viu. Ele levanta quem Ele quer. E usa quem Ele quer. É claro que Deus preferencialmente dá a chance de usarmos e usar todos nós. A preferência é usar gente. Usar você que é presbítero, que é chamado. Mas às vezes você não tem coragem. Você fica com medo de esvaziar a congregação e não ensina, não doutrina, não corrige. Faça em amor e orando, porque se não orar, não faça não, porque na carne você se dá mal. Todas as vezes que eu vou para a batalha, oração, consagração e jejum. E aí eu fico dedicado do inferno. Mas tem que preparar, porque o diabo sai lá. Mas muitas vezes Deus observa em ele dele. Aí você acha que Deus vai deixar de fazer porque eu não quis? Aí você fica lá e faz a vez, eu vou entregar para os carros, não vou fazer, não, quero ver. Quem te disse que a igreja é monopólio seu? Alguém diz assim, eu vou entregar a congregação. Entregue, eu recebo na hora. Eu não aceito chantagem de homem. E é melhor que entregue mesmo, porque se está na carne, vai estragar as ovelhas. Quem tem chamado de Deus, pela hora, ele faz e não reclama, ele apoia e espera o tempo de Deus de exaltação. E todo servo, homem de Deus, o tempo da exaltação chega, mas é o tempo de Deus. Fica assim, eu fui trabalhar numa igreja, juntou um grupo para me impressionar e disse, vamos todos nós de uma só vez entregar as congregações. E aí chegaram para mim, o que você vai fazer? Eu recebi de todos eles. Pastor, e agora? Deus vai me mostrar e vai levantar outros, que a obra de Deus não fica parada. Eu disse, vou repetir, eu prefiro um menino na frente da obra de Deus, temente, obediente, que aceita a orientação e faz o que Deus manda fazer, do que o cheio de intelectualidade, cheio de tipo de informação e insubmisso e desobediente. Aí você diz, Deus falou, então faz, e não se assuste não. Josias tinha quantos anos quando começou a reinar? Quantos? 8. Isso para a gente não é loucura? E você sabe por que Deus botou Josias de 8 anos? Porque os velhos e os maduros eram um bando covarde e frouxo que tinha ali. Paulo disse, Deus não nos deu espírito de covarde. Não. Eu não estou dizendo que você tem que ficar desafiando, brigando, chamando ninguém para guerra, conflito. Não é isso. Mas na hora da peleja, a Bíblia diz, se te mostrares frouxo, no dia da peleja, a tua força será o quê? Pequena, irmãos. É Bíblia. Se te mostrares frouxo no dia da peleja, a tua força será pequena. Deus gostava muito de Davi, porque todas as batalhas antes de ele enfrentar, ele ia ouvir Deus. Eu acho isso tão lindo na vida de um homem que gosta de ouvir a glória de Deus. Senhor, eu devo ir? Eu posso ir? Ele era o rei, ele podia dizer, não, eu posso, sou o rei. Não, ele consultava o Senhor. Disse, Natan, ora a Deus aí, você pergunta aí o que eu devo fazer. Deu uma peita aí, uma peleja, e eu não sei se eu vou, se eu não vou. Pergunta a Deus o que a gente faz. Não tem certeza? Olha, e Deus vai ouvir. E no momento certo Ele vai te responder. Então as orações, elas precisam ser feitas segundo a vontade de Deus. Olha o que o apóstolo João diz, e eu acredito que vocês conhecem muito bem. Porém, 1 João 5 diz assim, esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Segundo a vontade de quem? Deus. Todas as vezes que você for orar, você deve perguntar, é a tua vontade, Senhor? Por que Deus não dá mulher para homem?
e homem para a mulher. Porque a maioria das vezes as pessoas já estão com a vontade contaminada e só quer que Deus confirme. Oh Deus, confirma, Senhor, esse casamento. Oh Deus, fala, Deus não vai falar não. A única mulher que Deus arrumou para o homem deu B.O. A primeira oportunidade que teve, ele disse assim para o Senhor: a mulher que tu lhe deste. Aí Deus, é assim? A partir de agora vocês se viram. Por quê? Porque a gente não quer transferir responsabilidade para os outros. Daqui a pouco Deus que é o culpado do casamento ter dado errado. Deu errado foi o caso de Deus, não deu errado porque você escolheu errado. Faz as escolhas erradas e depois porque Deus não fala. Deus não vai falar onde está o erro. Alguns casamentos estão em crise e a gente enfrenta problemas de casamento constantemente em todos os lugares. E uma das razões é porque as pessoas têm o coração duro, pescoço duro e só vê o erro do outro. Hoje eu estava dando um conselho a uns jovens que vão casar e disse: olha, a primeira coisa que você casa é para fazer o outro feliz. E não vai ser feliz. Casamento é renúncia. Casamento é servir o outro. Casamento é abrir mão do que nós gostamos pelo bem do outro ou da outra. Mas tem muita homem egoísta, muita mulher egoísta, e casais egoístas não se picam, vão brigar na primeira oportunidade e não vão sobreviver, porque dois bicudos não bebem água na mesma cumbuca. Não tem o espírito de mansidão, não tem temperança, não tem equilíbrio, não tem o Espírito Santo de Deus. Se não tiver, não vai viver. Não existem homens perfeitos nem mulheres perfeitas, todos têm suas dificuldades, seus defeitos, mas você precisa aprender a ser dominado pelo Espírito Santo. Você precisa ter temperança e equilíbrio. Aí fica orando: Deus não está ouvindo essa crise no meu casamento. Você primeiro examine a si próprio. Em vez de você dizer ela está errando, ele está errando, diz: onde é que você está errando? A gente tem que dizer assim: meu Deus, onde é que eu estou errando? Meu Deus, o que eu tenho que fazer para salvar esse casamento? Senhor, o que eu estou cometendo? Onde é que eu tenho que me corrigir? Aí fica dizendo: não, Deus não vai ouvir mesmo, porque o coração não está preparado para ouvir. Porque se Deus falar, Deus vai lhe dar uma boa e uma surra. A sua que eu falo aqui é no sentido de correção com a palavra. Não é palavra, a correção com a palavra. Não deixa de ser uma surra. E tem gente que não está preparado para ouvir a verdade. Aí quer que: eis meu servo que te digo, eu tenho me agradado de ti, minha serva, e ligada para o marido. Eis que me agrado de ti, vou te levar a muitas terras. E não consegue cuidar nem do marido. Não cuida do marido, quer cuidar da igreja. Não cuida do marido, quer cuidar do departamento. Não cuida da igreja, quer cuidar da seguração. Não cuida do marido, quer cuidar das coisas dos outros. Vai ver seu pão na esquina. Deus não vai ouvir essas orações atravessadas. Orações para Deus ouvir é segundo a sua vontade. Então você precisa compreender a vontade de Deus. Quando você compreende a vontade de Deus, as suas orações são ouvidas. O problema é que a gente quer orar com uma arrogância: Deus, o Senhor sabe que eu sou veterano aqui nesta igreja, eu vi esta igreja nascer, eu contribuí para esta casa, está vendo? Se essa ornamentação fui eu que dei. Está vendo, Senhor? Foi eu que contribuí para isso. Se não fosse as minhas mãos e a minha ajuda, isso aqui não existiria. Aí Deus está dizendo: e foi que ensinou isso? Porque ele se acha dono. Porque tem gente que acha que porque dizima, porque oferta, porque tem uma condição melhor, ele se acha dono da igreja. Aí fica fazendo isso: eu não vou dar o dízimo, eu não vou devolver, eu quero ver, o pastor vai correr na missão e sem dinheiro vai cair fora. Ah, meu irmão, eu aprendi a depender dos urubus. Glória a Deus. Eu não vou não, eu já fui alimentado pelos urubus, não os urubus literalmente, mas de outra forma que Deus mandava. Não tinha, eu ia para o quarto e eu falava com o dono do dinheiro, já prato, eu falei: papai, vou passar fome, não. O senhor está bem, eu não vou chegar reclamando, mas o senhor não me trouxe? Ô Senhor, eu não vou passar fome aqui nesse lugar, Senhor. Alguém disse: tu não vai ficar lá 3 meses, a dificuldade é prova. Ou
Deus supriu todas as nossas necessidades. Porque tem pastor que fica com medo. Não vão dizimar, não vão ofertar. Irmão, só não dizima, pode. Ovelha dizima. Ovelha produz lã. Ovelha dá o leite. Ovelha não retém o leite. E quando ela é bem tratada, bem doutrinada, bem alimentada, ela produz mais ainda. Ela dá mais leite ainda. Se na sua congregação, escute aqui. Se na congregação sua renda está caindo, é porque você não está cuidando bem das ovelhas. O senhor está me acusando? Estou sim, senhor, e não vou tirar uma vírgula. Se você, a congregação, o povo está fazendo contribuir, não come o povo não, olha, o que é que você está fazendo de errado? Porque quando eu vejo alguma coisa assim, eu estou com os joelhos de Jesus, o que está acontecendo? Eu estou fazendo a tua obra, eu estou andando direito. Eu estou tratando o povo correto. Eu estou ensinando a tua palavra. Como é que esse povo está contribuindo? Me mostra o que eu tenho que fazer, papai. Muitas vezes Deus me diz o que está acontecendo. Aí eu vou tratar. Cuidar. Vou fazer o que tem que ser feito. Mas é muito fácil dizer, pastor, ali é um lugar difícil, de prova. Irmãos, eu nunca entendi que existem lugares que onde você pode estar no deserto, irmão. Na pedra, no rochedo, na laje. Se Deus te mandou lá, a laje vai produzir leite, pão, mel, água, vai dar tudo bom, tudo melhor. A bênção de Deus não tem a ver com um lugar, tem a ver com um indivíduo. Aprendam isso. A bênção de Deus não tem a ver com um lugar, tem a ver com quem está no lugar. Eu vou mudar de cruz das almas, porque aqui Deus não está me abençoando. Você pode ir para São Paulo, dos Estados Unidos, para a Europa, o problema vai continuar, porque o problema não é o lugar, o problema é a pessoa. Queremos que Deus ouça? Então você tem que se conformar à vontade dEle. Quando você faz a vontade de Deus, onde você pisar, a planta dos teus pés, Ele pisa junto com você e vou abençoar onde você colocar a planta dos teus. Eu não quero dizer que você não enfrente lutas e problemas. Tem, a gente enfrenta todo lugar. Mas quando a gente está dentro da direção da vontade de Deus, a gente vai falando com o papai, vai conversando com o papai vai ajustando as coisas, conserta daqui, conserta dali. Uma coisa eu sempre digo: se sair alguém revoltadinho que não quer fazer aula, Deus manda, saindo Deus manda 10, saindo Deus manda 10, saindo Deus manda 10. Porque eu entendo que a bênção de Deus tem a ver com o indivíduo. A promessa de Deus está sobre a vida de quem é fiel. E se você é fiel a Deus, a bênção de Deus te acompanha. Alguém diz assim, vou encerrar com isso aqui. Alguém diz, vamos fazer o culto da bênção, o culto da vitória, o culto da campanha, para Deus abençoar o povo. Está errado, irmão. Eu entendo que quando eu ando segundo a vontade de Deus, as bênçãos me acompanham. Elas vão atrás de mim. Eu não preciso correr em campanha de igreja nenhuma. Eu não preciso correr na casa de profeta nenhum. Eu não preciso atrás de revelação nenhuma. Se eu ando segundo a vontade de Deus, a bênção de Deus está sobre a minha vida. Tem alguém abençoado aqui? Agora, existem lugares que Deus consagrou para abençoar. Sabia? Onde Deus diz, coloquei ali o meu nome. Quando Deus usou Salomão para ungir a casa, diz aqui, quando falar contigo, ouve dos altos céus e confirma aquilo que fazer aquele lugar. Tem lugar que Deus reservou. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Por melhor que seja a tua casa, por melhor que você tenha um altar de adoração e oração na tua casa, por mais consagrada que seja a sua família e que se reúna para o culto doméstico e a bênção de Deus esteja lá. Lá não foi separado e consagrado para ser um altar e uma casa de louvor e adoração. Esta casa foi. Tem coisas que Deus te responde na sua casa, mas tem coisas que Deus só responde aqui. Tem coisas que Deus ouve você em sua casa, mas tem coisas que Deus só vai responder se for aqui. Ou seja, no lugar que Ele consagrou e separou.
Existem coisas que não vai acontecer na sua casa. Aprenda isso. Existem coisas que Deus reservou para distribuir na igreja. Dons espirituais Deus só distribui na igreja. Dons ministeriais Deus só distribui na igreja. Existem coisas que Deus só faz na igreja. Aprenda isso. Você que acha que não precisa da igreja, você acha que não precisa de pastor, você acha que não precisa de orientação, você está redondamente enganado, porque Deus escolheu este lugar. Eu não sei o que Ele vai fazer, mas eu sei que vai fazer. Eu não sei como vai fazer, mas eu sei que há um tempo reservado para fazer. E aqueles que estiverem na brecha, aqueles que estiverem com os ouvidos, ouvindo a Bíblia diz que tem ouvidos, ouça o que? O que o Espírito diz às igrejas. E o Espírito de Deus tem palavras para essa igreja. O Espírito de Deus tem respostas para essa igreja. O Espírito de Deus tem algo a comunicar a essa igreja. Fica em pé. Anima suri candalaia séria. Eu só falei de Elisama. Na próxima semana eu falo de Eliada. E se não der, depois na terceira semana eu falo de Elifelete. Só deu para falar um pouquinho hoje sobre nosso irmão Elisama. O Deus que ouve. O Deus de Abraão. O Deus de Isaac. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele ouve as nossas orações. Você acredita? Você acredita? Depois da oração ninguém saia. 2 minutinhos, querido Deus. O Deus Todo-Poderoso, que ouviu as orações dos patriarcas, que ouviu a oração de Davi, que ouviu a oração de Samuel, que ouviu a oração de Ana. Nós estamos clamando a Ti, Senhor, ouve as nossas orações, entra com providência, responde, Senhor, por misericórdia, cura os enfermos, restaura relacionamentos, cura as feridas, restaura vidas, liberta, quebra as cadeias, rompe os grilhões, opera, Jesus, por amor do Teu nome. A igreja é Tua, os Teus filhos estão aqui. Eu sei que o Senhor nos corrige porque nos ama, e eu sei que o Senhor está no trono, com os ouvidos abertos para ouvir a oração da Tua igreja. Vem, Senhor, socorrer-nos, vem nos atender, venha nos responder, para a glória do nome de Jesus. Amém. 2 minutinhos, irmão, irmã Nilson.